Paz do Senhor, igreja. Amém. Graça e paz, shalom, shalom. Boa noite. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Lucas. Glória a Jesus. A paz, irmão. Hoje é um dia de frio, dia de pouca gente, mas o mais importante é que o Senhor está aqui neste lugar, amém? Vamos poder sentar, irmãos. Glória a Jesus. Essa semana foi uma semana meia conturbada, né? Minha mãe fez a cirurgia, foi negócio de apreensão, né? Aí foi alegria, porque foi meu aniversário, né? Louvado seja Deus, né? Aí Deus, lendo os evangelhos, aí Deus fez eu chegar, né, nessa passagem aqui, ficou gravado no meu coração, né? Essa mensagem, né? Uma vez o pastor Nicolas chamou eu para fazer uma visita com ele, e era uma casa simples, né? Uma pessoa muito humilde, uma mulher cheia de Deus, né? E ela falou assim, quando uma luta tá indo é porque a outra tá empurrando, né? Eu nunca esqueci disso. Então, uma luta quando passa, você pode ter certeza que logo vem outra, né? Mas o importante é que Deus, ele nos dá vitória em todas, irmãos, né? O mais importante é a gente estar com nossos olhos fixados no Senhor, né? Porque quando o momento ruim tentar nos abater, nós temos a certeza que nós temos um Deus que Ele nos dá vitória. Temos um Deus que Ele nos dá força, nos dá vigor, né? Ainda que a gente passe por um momento de angústia, um momento de dificuldade, um momento de dor, de luta, mas Deus, Ele segura nas nossas mãos, irmãos, e a gente continua caminhando, sabe? Às vezes a luta está tão grande que a gente fala, acho que eu vou parar. Só que aí Deus pega e coloca na nossa cabeça, mas se você parar, você vai fazer o quê? Não tem outra coisa para fazer, né? E aí eu cheguei nessa passagem aqui, que fala sobre a viúva de Naim, né? É uma palavra bem conhecida. O texto é a ressurreição do filho de uma viúva, né? Pouco tempo depois, é o 7, vou ler do 11 ao 17. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém, irmãos? Então Jesus, ele entrou nessa cidade de Naim, né? E ali ele teve um encontro com um defunto, com um funeral, né? Os discípulos acompanhavam Jesus e uma grande multidão também acompanhava Jesus. Jesus estava vindo de Cafarnaum, entrando nessa cidade de Naim. E eu costumo dizer que onde Jesus andava, a gente lê na Bíblia, a multidão sempre seguia Jesus. Sempre tinha alguma coisa que eles queriam arrancar de Jesus. Então sempre Jesus, ele estava curando de enfermidade, ele estava expulsando o demônio, né? Se a gente for ler alguns versículos antes aqui, a gente vai perceber ali que Jesus curou um cego, né? Expulsou o demônio daquela pessoa ali e ele voltou a enxergar. Então Jesus, ele fazia muitos milagres ali, né? E essa multidão acompanhava Jesus, os discípulos acompanhavam Jesus, né? E ele entrou nessa cidade de Naim. A Bíblia não fala muito, né, a respeito do marido dessa mulher, né? Mas aqui está dizendo que ele se aproximou no versículo 12, né? Ao portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então a Bíblia fala aqui de uma viúva, ou seja, uma mulher que já perdeu o marido, já não tinha marido mais, e ali ela estava passando uma grande dificuldade, porque estava perdendo um filho. E a Bíblia, ela fala que, a gente fomos ler aqui, antigamente, a mulher, ela dependia do homem.
né? Então, mulher naquela época ali não tinha tanto valor para a sociedade, né? A gente lê na Bíblia mais ou menos dessa forma. Então, assim, a mulher era sustentada pelo homem, pelo marido. E aqui ela já estava viúva, ou seja, o marido já tinha partido. Então ela já estava passando uma luta, uma dificuldade ali, por já não ter o marido. E ali já estava falecendo o filho dela que ela estava enterrando. Você imagina a dificuldade dessa mulher, aonde ela perdeu o marido, aonde ela perdeu o filho, aonde ela perdeu o sustento, não tinha como sustentar a casa, porque mulher naquela época lá, quando ela não tinha marido e não tinha filho homem, irmãos, ou ela virava mendiga ou virava prostituta, para conseguir poder aquisitivo para estar comprando as coisas, para estar se sustentando. Então ali ela estava perdendo ali, no caixão ali, todos os recursos que ela podia ter. Ela já não tinha o marido, não tinha filho, não ia ter sustento. Ali estava enterrando um sonho, né? A maioria das mulheres, 99% das mulheres tem um sonho de ter um filho, né? Tem um desejo de ter um filho. Nem todas podem conceder um filho. Aquela mulher, ela foi agraciada por Deus e ela teve um filho. E a Bíblia fala que o jovem faleceu. A Bíblia não fala o nome dele, não fala o nome do esposo, mas ela fala que tinha essa mulher que estava passando uma grande dificuldade. E muitas das vezes, irmãos, a gente, olhando para nós mesmos, nós entendemos que há certos momentos da nossa vida que a gente passamos por algumas dificuldades, né? Às vezes a gente entramos também em desespero, né? A gente entramos em angústia, nós entramos em tristeza, porém não podemos deixar que o desespero toma conta do nosso ser, toma conta da nossa mente, a ponto de nós esquecermos que o Deus ele existe, que o Espírito Santo ele nos guia, que o Espírito Santo ele nos consola, que o Espírito Santo ele nos dá força e vigor para caminhar, que o Espírito Santo ele nos dá entendimento na palavra. E essa mulher ela está passando uma dificuldade muito grande, e muitas das vezes nós passamos a dificuldade grande, irmãos, sabe? Muitas das vezes a luta ela parece que é maior do que nossa fé se torna pequena. Como que a gente vai entender que um morto ali andando ali, Jesus poderia ressuscitar? E a Bíblia fala lá em Hebreus que esse mesmo Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então nós temos que crer nesse Deus, que ele restaura sonhos, que ele restaura projeto, né? Que ele restaura casamento, que ele restaura contato com filho, com familiar, né? Porque às vezes, irmãos, o inimigo ele é tão sujo, tão astuto, que a gente perdemos a nossa intimidade dentro da nossa casa, nós perdemos o nosso contato com o nosso parente, né? Ele faz ali uma confusão, né? Ali a gente estamos falando aqui, irmãos, de um enterro ali de uma pessoa física, mas a gente simbolizando para os dias de hoje, esse enterro pode ser na nossa área sentimental, pode ser na nossa área financeira, uma área que ela precisa ter vida novamente, e só Jesus para dar vida na nossa área, sabe? Muitas das vezes o inimigo ele tem lutado, ele tem travado, tem tentado fechar as portas, né? E o interessante é que a gente vai ler aqui no 13 aqui, e fala assim: ao vê-la o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chore. Ou seja, Deus estava vendo o sofrimento dela, Deus se compadeceu da dor que ela estava sentindo, e a primeira coisa que Jesus fez não foi ressuscitar o morto, foi consolar essa mulher. Ele já foi falando, não chores, mas como que a mulher não vai chorar com tanta luta, com tanta dificuldade? E a gente percebe que ela não orou. A Bíblia não fala assim, ela orou e Jesus apareceu para ela. Não. E a gente, quando a gente não conhecia Jesus, irmãos, a gente também não oramos. Jesus apareceu na nossa vida. Jesus ele restaurou nossos sonhos, ele trouxe vida aos nossos sonhos, ele trouxe vidas aos nossos projetos, ele trouxe vida à nossa família. Eu falo por mim mesmo, sabe? Deus ele trouxe essa palavra no meu coração no dia do meu aniversário. Como que pode, no dia do aniversário, um dia de vida, e eu estou lendo uma palavra onde fala de um defunto, onde fala de uma pessoa que está sendo enterrada, que ia ser enterrada, e aí Deus começou a trazer na minha memória o estilo de vida que eu vivia. Eu vivia uma vida morta, eu era um morto vivo, eu andava vivo, mas meu sonho já estava morto, a minha esperança já estava morta, meus projetos já estavam mortos. Eu era uma pessoa solitária, uma pessoa que tinha muitas pessoas ao redor, mas no momento que eu estava sozinho, eu era uma pessoa triste, sabe? Eu era uma pessoa onde eu me alegrava com as coisas do mundo, sabe, com o pecado. O que trazia alegria para minha alma era o pecado, porque eu vivia na carne naquela época.
Então assim, o que trazia alegria para a minha vida eram as coisas que não me deixavam sóbrio. Porque eu andando sóbrio, eu andava uma pessoa triste. Mas o álcool me deixava feliz, a droga me deixava feliz, sabe? A quebrada junto com os camaradas me deixava feliz. Naquele momento que estava rindo, falando besteira, aquele era o momento que me deixava feliz, sabe? Mas no momento sozinho, quando eu estava sóbrio, quando eu estava dentro da minha casa, a minha casa não tinha alegria, não tinha vontade de ir para a minha casa, sabe? Porque o inimigo, irmãos, ele toma conta do nosso ser, ele toma conta da nossa mente, ele traz tristeza para a nossa vida, sabe? Mas Jesus, ele traz vida. Isso que é o mais importante. Então, quando Jesus foi de encontro à minha vida, irmãos, na minha vida tudo mudou. Quando Jesus chegou de encontro na vida dessa mulher, tudo começou a mudar na vida dela, sabe? Ela estava chorando. Então muitas das vezes a gente estamos chorando, a gente está passando uma dificuldade. Mas quando Jesus ele aparece para nós, ele não fica jogando na nossa cara o nosso pecado. A Bíblia não fala o que esse jovem tinha feito para ele ter falecido. A Bíblia não fala o que o marido dela tinha feito para ele ter falecido. Se ele era um bom marido, se ele era um péssimo marido. Mas fala aqui da dificuldade que ela estava enfrentando, né? A gente trazendo para os dias de hoje, irmãos, é uma dificuldade muito grande. Você imagina você com um filho dentro da sua casa, trazendo para os dias de hoje, você desempregado, tendo que pagar aluguel. Quantas pessoas estão vivendo um cenário desse hoje? Mas Jesus, ele pode mudar a situação dessa pessoa, sabe? Jesus pode ir de encontro, e nós somos um ponto de contato, onde o Senhor, em nome de Jesus, autorizou a falar do nome dele, aonde o Senhor autorizou a nós usar o poder do Senhor na nossa vida. O Senhor nos deu autoridade a pisar em serpentes e escorpiões, irmão. Então essa autoridade que Deus depositou na minha vida e na tua vida é para a gente ganhar almas, é para a gente levar Jesus para essas pessoas que já não sonham mais, para essas pessoas que já não têm perspectiva de vida mais. Essa pessoa que sai de manhã para trabalhar, chega de noite, tem que fazer janta, já está pensando no outro dia, sabe? Já está pensando nas contas que tem que pagar. Muitas das vezes, essas pessoas não têm uma mulher hoje em dia sem marido, às vezes o filho preso no presídio, chega o final de semana dela descansar, ela tem que atravessar vários estados para chegar no presídio, para estar visitando o filho. Então eu não sei o que cada um tem passado, mas Jesus ele sabe. E você pode ter certeza que essa palavra não é por acaso. Aleluia. Irmãos, Deus ele não precisa de espaço para manifestar a glória dele, sabe? Deus não precisa de tempo. Essa palavra você pode escutar ela daqui 10 anos e ela vai fazer efeito da mesma forma que está fazendo efeito agora, porque é uma palavra rema, é uma palavra que ela tem efeito contínuo, um efeito direto, sabe? Não é uma palavra que é só para agora, não. A palavra do Senhor ela é rema. Ela nos traz vida a todos os dias, ela nos renova a todo momento, a todo instante, a todos os dias. Então a palavra do Senhor ela traz renovo para a nossa alma, ela nos renova, ela nos revigora, sabe? A gente percebemos que muitas das vezes a gente estamos tristes, cabisbaixo, mas quando a gente começa a louvar o Senhor, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, as coisas parecem que já começam a melhorar, a gente já começa a ter esperança novamente, porque Jesus ele é a nossa esperança. E quando a gente passa a ler a palavra de Deus, nós começamos a entender que as pessoas lá atrás passavam dificuldade, só que eles tinham um Deus que alcançava a vida deles, que é o mesmo Deus que alcançou a nossa vida, irmãos. Então a gente não temos que se preocupar, né? Eu sei que o momento pode ser difícil, né? O momento pode ser de angústia, de dor, de sofrimento, mas nós temos um Deus que ele não nos julga o nosso passado. Nós temos um Deus que mesmo a gente fazendo um erro hoje, essa palavra veio no nosso coração, para que nós venhamos ter um conserto perante o Senhor, que nós venhamos ter um arrependimento genuíno perante a presença de Deus, porque se a gente não tem um arrependimento genuíno, irmãos, não tem como Deus trabalhar na nossa vida, não tem como a gente pedir perdão para o Senhor, e no mesmo tempo, no outro dia, no dia seguinte, a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Então quer dizer que a gente pediu um perdão da boca para fora, sabe? Então aqui eu não sei o que essa mulher, o que os filhos, o marido dessa mulher tinha feito, mas eu sei que Jesus chegou na vida dela, e Jesus já chegou, já compadecendo da dor dessa mulher, e falou para ela, não chores. Então, irmãos, muitas das vezes a gente chora, então é normal. Como que a gente está no velório de uma pessoa, ente querida, de um filho, e não tem como não chorar? É muito difícil. Eu carrego comigo, irmãos, uma pessoa de guerra, uma pessoa de luta, né, nessa terra. Tem pessoas que andam comigo e passam muita dificuldade,
passa dificuldade financeira, né? Passa dificuldade às vezes na saúde, mas vai tomando remédio, Deus vai sustentando, Deus abre a porta do emprego, vê um recurso daqui, vê um recurso de lá, sabe? Mas uma pessoa que eu carrego comigo dentro do meu coração é a Maria Helena, que ela perdeu 2 filhos, irmãos. Você imagina perder 2 filhos? Ela perdeu a mãe, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, e hoje ela não veio, mas ela não costuma perder um culto na casa de Deus, sabe? Se ela só não vem se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, um médico que ela tem que ir, mas ela está sempre na casa de Deus, sabe? Então Deus, irmãos, é só Deus para sustentar uma mulher dessa em pé, é só Deus para fazer com uma pessoa dessa, ela não entre em desespero. Quantas pessoas entram em desespero, irmãos, por coisas menores que essa, até mesmo conhecendo o Evangelho, irmãos. Só que a pessoa, ela pode conhecer o Evangelho, mas ela tem que colocar confiança plena no Jesus que ela serve, porque não adianta você ler a palavra de Deus e você não colocar em prática a fé que você carrega, que senão é uma fé morta. Então a palavra de Deus, unindo com a nossa fé, faz as coisas acontecer. A Bíblia fala que a obra sem fé é morta, né? E a fé também sem obras, irmãos, ela é morta, porque se você tem fé, você tem que produzir obras também, tem que acontecer alguma coisa. Então, se o Senhor nos deu autoridade, se o Senhor nos deu poder, a gente tem que unir com a nossa fé e as coisas têm que acontecer. Então, a gente temos que ver o que? Batismo no Espírito Santo. A gente temos que ver o que? Demônio sendo expulso da vida de pessoas, vendo pessoas ser libertas, vendo pessoas com a vida transformada, sabe? Uma porta de emprego abrindo. A gente temos que ver sinais. Os sinais que seguem aqueles que creem, irmãos. Então, se as coisas não estão acontecendo, é porque a gente não estamos crendo. Então a gente temos que crer os sinais de Deus acontecer na nossa vida. A gente temos que buscar unção, a gente temos que buscar poder. Mas perante tudo isso, irmãos, a gente tem que se posicionar perante o Senhor. A gente temos que se posicionar perante aquilo que Deus colocou na nossa vida para fazer. Deus colocou um ministério na minha vida, colocou um ministério na tua vida. Esse ministério ele tem que fluir, sabe? Terá aquelas pessoas lá que enterrou o talento, deu 5 para 1. Ele multiplicou, deu 2 para outro, ele multiplicou. Teve um que deu 1 só, ele enterrou, irmãos, o talento que Deus tinha dado na vida dele, sabe? Então a todo tempo que nós lemos a palavra do Senhor, a gente começa a entender que a gente também podemos melhorar. E muitas das vezes a gente olha para as pessoas que erraram no passado e fala: meu Deus, mas essas pessoas viam o poder de Deus, via a sarça ardente, via o Senhor descendo com fogo, como desceu com Eliseu, né? A gente viu tantas coisas, Moisés abriu o mar vermelho. Aí fala: mesmo assim essas pessoas se corrompiam. Irmãos, nós vemos os mesmos sinais hoje, e a gente também consegue se corromper, sabe? É isso que nós temos que alertar. Aquelas pessoas erraram e nós também erramos. Então a gente temos que vigiar. A gente não podemos vacilar, irmãos, porque o inimigo ele vem com um sapatinho de veludo para querer o quê? Nos envolver na artimanha dele, envolver no engano dele, fazer com que a pessoa que nós oramos, ela não vai ter uma melhora de vida, fazer com que um sonho que nós temos, às vezes de ter uma casa, ter um carro, não vai acontecer na nossa vida, sabe? Que Deus não vai curar, às vezes, uma lacuna que está dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, às vezes uma palavra maldita, sabe, de alguma pessoa que nos feriu, e a gente não consegue perdoar essa pessoa. Isso tudo é uma ferida, irmãos, que fica na nossa alma. Costumo dizer que perdão, irmãos, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, e a gente temos que decidir a perdoar, sabe? Eu sei que é difícil perdoar uma pessoa que nos traiu, uma pessoa que nos magoou, uma pessoa que nos feriu. Como que nós iremos perdoar uma pessoa dessa? A gente temos que ter a decisão de perdoar essa pessoa, sabe? E quem vai fazer o trabalhar na nossa vida é o Senhor Jesus. Não que vai ter uma amnésia na nossa cabeça, a gente não vai esquecer. Mas a partir do momento que você libera uma palavra, que você perdoa uma pessoa que te fez mal, irmãos, Deus começa a trabalhar na tua vida, Deus começa a curar a tua alma, a tua vida começa a mudar, a tua vida começa a melhorar, sabe? Muitas das vezes, irmãos, a gente temos algo enterrado na nossa vida por falta de perdão, sabe? O perdão ele bloqueia muitas coisas na nossa vida, muitas bênçãos na nossa vida, ela é retida, ela é travada pela falta de a gente liberar perdão para uma pessoa. Como que nós, irmãos, nós queremos num Deus que nós não vimos e não consegue perdoar uma pessoa que a gente vê, o irmão que a gente vê, um parente que a gente vê, e a gente não consegue perdoar, sabe? É contraditório isso. Como que a gente pedimos perdão para o Senhor Jesus
pedimos perdão para o Espírito Santo, pedimos perdão para o Yahvé, o Todo-Poderoso, irmão, e a gente não conseguimos perdoar. Tantas coisas que nós fizemos que chateamos o Senhor, irmãos, e a gente vamos lá e pede perdão para Ele, a gente não conseguimos perdoar uma pessoa, sabe? Então o Evangelho não está funcionando na nossa vida. E quantas pessoas, irmãos, até que prega a palavra de Deus, que ela não consegue liberar perdão, sabe? Então a gente temos que fazer que a palavra de Deus, ela produz vida na nossa vida, produz vida na nossa alma, produz vida no nosso espírito. Nosso espírito, irmãos, ele tem que ser renovado todos os dias. E como que nós, a gente como treinando, vamos na academia, treina, né? A gente estamos ali exercitando os nossos músculos, fazendo que os músculos se movimentam. E quando a gente começa a orar, irmãos, a gente vai exercitando a nossa fé, nós vai exercitando a nossa intimidade com Deus, sabe? Então a gente coloca em ação a nossa intimidade com o Senhor, o nosso direcionamento com Deus, irmãos. Alinhar a nossa fé, a vontade de Deus, com o nosso ponto de contato de nós fazer algo para o Senhor nessa terra. Mas a gente vamos fazer como? Só buscando o Senhor, em oração, em jejum, na palavra, sabe? Para a gente levar vida para essas pessoas. No 14 diz assim: chegando-se, tocou no caixão, e o que estava carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante. Irmãos, então Jesus chegou naquele momento fúnebre, no momento onde estava todo mundo triste, chorando, né? Aquelas pessoas carregando ali aquele defunto, irmãos, né? Normalmente as pessoas que estão sempre carregando o caixão é as pessoas mais próximas, sabe? E as pessoas mais próximas, irmão, da nossa vida, ela sabe a dor que nós sentimos, sabe? Mas mesmo assim ela está do nosso lado, ela está nos carregando, sabe? E quando Jesus, ele opera a maravilha deles na nossa vida, irmãos, essas pessoas começam a ver, começam a enxergar que Deus é na nossa vida. E aí Jesus tocou naquele caixão e falou para esse jovem: jovem, eu ordeno que você levante. Aqui, essa mulher, ela é uma pessoa que ela teve tudo restituído na vida dela ali, por um encontro com Jesus na vida dela, sabe? O sonho dela ali já foi restaurado, foi restituído ali pelo toque do Senhor Jesus naquele caixão, sabe? Naquele exato momento ele voltou a sentar ali. O Senhor Jesus, ele ordenou: jovem, sente, né? Então, irmãos, basta uma palavra do Senhor para que tudo na nossa vida se modifica, sabe? Às vezes esse momento que nós estamos passando, essa luta que nós estamos passando, você pode ter certeza que a gente vai aprender muito com isso aí, sabe? Às vezes no momento de escassez, irmãos, a gente aprendemos a dar valor ao dinheiro, porque muitas das vezes a gente tem dinheiro e não sabe dar valor ao dinheiro, acaba gastando com qualquer coisa. Às vezes a gente não consegue sentir a dor de uma pessoa que está precisando de algo, e aí quando aquela escassez passa, que Deus começa a nos abençoar, isso aí é só um exemplo financeiramente, a gente vamos entender a dor de uma pessoa que está passando por escassez, sabe? Então Deus, ele pega essa dor que nós estamos sentindo, irmãos, e ele faz com que a gente leve, ele cura essa dor, para que a gente vai curar outras pessoas, que a gente leva essa experiência, que a gente leva esse testemunho, para as pessoas possam entender que esse Jesus que nós conhecemos, ele salva, ele restitui, ele leva nós para morar no céu, ele muda a nossa história, ele produz vida, irmão, sabe? Hoje eu falo por mim mesmo, hoje eu tenho minha vida restaurada, hoje eu durmo em paz, hoje eu vivo em paz, sabe? Hoje eu não vivo mais numa solidão, eu posso viver até numa solitude, sozinho, mas feliz. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu não ando muito em casa de muitas pessoas, mas só que hoje eu sou preenchido, irmãos, pelo Espírito Santo na minha vida, sabe? Antes eu tinha muitas pessoas à minha volta, mas mesmo assim eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa amargurada, eu jogava para fora aquilo que estava dentro da minha alma, e minha alma estava machucada, a minha boca saía aquilo que meu coração estava cheio, meu coração estava cheio de pecado, de coisas ruins que o inimigo tinha colocado. E hoje não, irmãos, eu encho meu coração, eu encho a minha alma, eu encho meu espírito da presença de Deus. Então o que sai da minha boca, ela tem que ser palavras que vai produzir vida na vida de pessoas, sabe? É ir de pregar o evangelho. Então a gente temos que viver esse ide e viver com amor, o amor do evangelho, o amor a vidas, o amor a pessoas, o amor a ministérios, sabe? Então tem muitas pessoas, irmãos, que ela hoje em dia,
ela está abatida, ela está ferida, até mesmo dentro da igreja, até por palavras, ou já veio de outros ministérios ali, veio amargurada por pessoas que não soube tratar essa pessoa. Então a gente temos que ter essa percepção, pedir o discernimento do Senhor, para que a gente não venha maltratar, não venha magoar pessoas, sabe? Que a gente venha ganhar essas pessoas para o reino de Deus. E isso é muito gratificante, irmãos. É muito lindo quando a gente vê uma pessoa sendo liberta, sabe? A gente pega desde o comecinho do processo dessa pessoa, sabe? A gente vê a pessoa chega totalmente destruída, irmãos. E aí quando você termina esse processo de libertação na vida da pessoa, que você vê a pessoa até mesmo batizada no Espírito Santo, você fala assim, não, valeu a pena, sabe? Valeu a pena você orar, valeu a pena você investir o seu tempo, investir a tua oração, investir o teu jejum, e você vê essa pessoa tendo vida novamente, sabe? Era uma pessoa morta, era um vivo morto. Era uma pessoa viva que já não tinha perspectiva nenhuma. Era uma pessoa viva que o casamento já estava destruído. Era uma pessoa viva, mas estava cheio de vícios na vida dela. E aí você vai pegando desde o comecinho, e Deus vai te usando para você tratar essa pessoa. E o Senhor vai libertando ela dos vícios, vai libertando dos costumes do mundo, e Deus vai produzindo ali uma vida nela. Ela vai tendo contato com o Salvador vai tendo contato com ela, assim como teve com esse jovem aqui, que estava morto. E aí quando a gente vamos ver, essa pessoa já está sentada, essa pessoa já está levantando, essa pessoa já está andando, e tudo começa a acontecer na vida dessa pessoa. Irmãos, isso não tem dinheiro que paga isso, irmãos, sabe? Tem muitas pessoas, irmãos, que ela teve até experiência com o Senhor. A pessoa vivia na escassez, mas quando ela começou a pegar muito dinheiro, ela começou a dar valor ao dinheiro. Começou a dar valor a um papel que... Dinheiro ele é bom, irmãos, né? Mas você pode ter certeza que o poder de Deus não tem dinheiro nenhum que compra. E é só o poder de Deus para libertar uma pessoa. Sabe, se você pegar um bolo de dinheiro e dar na mão de uma pessoa que é viciada em droga, ela vai se destruir, ela vai morrer, vai ter uma overdose com aquele dinheiro. O dinheiro dessa pessoa rica, ela não vai conseguir libertar essa pessoa que usa droga, um drogado. Mas você pode ter certeza que o poder de Deus, que não te custa nada financeiramente, que já está tudo pago na cruz, Jesus quando ele passou naquela cruz ali, ele já pagou tudo, e você vai ver aquela pessoa liberta. Aí você fala assim, valeu a pena pagar preço para essa pessoa. Sabe, aí você vê a porta de emprego abrindo, você vê essa pessoa que não mentia, já começa a mudar, a transformar o caráter dessa pessoa. Ele começa a entender a palavra de Deus, ele começa a entender Jesus na vida dela, e tudo vai começando a se modificar na vida dessa pessoa. Irmãos, isso é muito gratificante. Então, irmãos, muitas das vezes a gente se apega a coisas materiais, como as pessoas têm se apegado, e têm esquecido do Evangelho de Deus. Hoje, irmãos, tudo... no sentido de você tem que atingir meta dentro de uma empresa, tem que atingir, até a igreja está fazendo isso. Você tem que batizar tantas pessoas, você tem que levar tantas pessoas para um evento. Irmãos, quem faz é o Espírito Santo. Não tem como você colocar meta nas coisas de Deus, sabe? Tem como você fazer propósito com Deus, propósito em jejum, propósito em oração de madrugada, propósito em subir um monte, mas quem vai fazer, irmãos, é o Espírito Santo. Não adianta você pegar uma pessoa, jogar ela dentro de uma água, levantar ela lá e essa pessoa voltar a fazer tudo de novo. Essa pessoa ela tem que ter alicerçada na palavra de Deus, para ela entender realmente quem é Jesus, o que Jesus produz na vida de um ser humano. Sabe, a pessoa tem que estar alicerçada, a base dessa pessoa tem que ser a palavra de Deus, porque quando vir um vento, quando vir a dificuldade, essa pessoa ela vai estar alicerçada com Deus, ela vai entender que para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. A pessoa que é alicerçada em dinheiro, é alicerçada em palavras humanas, irmãos, quando vir um vento, essa pessoa é como se a Bíblia mesmo fala, é aquela pessoa que construiu a casa na areia. A primeira tempestade que vai vir, a casa vai cair, sabe? Agora a casa que é construída na rocha, vai vir o mesmo vento, e essa casa vai continuar ficando em pé. Nessa passagem na Bíblia que fala sobre a casa na areia e a casa na rocha, irmãos, era o mesmo tipo de casa, só o que mudava era a fundação da casa. A casa que tinha um fundamento na rocha e a casa que estava na areia. Então nosso fundamento, a nossa fundação, a nossa base, né, tem que ser na palavra do Senhor. Então quando a gente estamos alicerçados com o Senhor Jesus, quando a gente estamos amalgamados, né? Eu nunca esqueci de uma aula que a Ivete deu uma vez,
né, na escola dominical, quando a gente estamos ao amalgamado, né, que é aquela massa que faz, quando se faz a bituração do dente, que mistura aquela massa, não tem como você desmisturar ela mais, separar ela de novo. Já está tudo misturado ali. Então, quando a gente está misturado com o Senhor Jesus, como a gente está amalgamado com Ele, irmãos, não tem como separar mais. A gente vai entender que não existe mais separação. É um amor eterno, irmãos. Quando a gente entende que Jesus, que Deus, o Espírito Santo, Ele é amor, é um amor eterno, sabe? O homem, irmãos, ele pode te prometer amor, mas se o ser humano prometesse amor e cumprisse, não existia tanto divórcio que está existindo. E até mesmo da igreja, quantos divórcios está tendo dentro de uma igreja? Sabe? Os divórcios dentro da casa do Senhor. Pessoas que dizem que conhecem a palavra de Deus, está quase a mesma quantidade de pessoas que não conhecem lá fora, irmãos. E por que está acontecendo isso? Se a pessoa casou, se a pessoa estava ali com o esposo, um dos dois ali, irmãos, se esqueceu ali da palavra de Deus, se esqueceu do cordão da terceira dobra que ela jamais quebra, sabe? Então o Senhor, Ele tem que ser esse cordão. O Senhor, Ele tem que ser a nossa força. Ele tem que nos acompanhar. Ele que tem que nos direcionar, irmãos, do que nós devemos fazer. No 15 diz assim: e o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus os restituiu à sua mãe. Então, irmãos, tudo que estava morto voltou a viver. Então, irmãos, tudo que estava morto na nossa vida, o Senhor, Ele faz ter vida novamente. Quando Jesus chega, irmãos, no ambiente, quando Jesus chega num lugar, Ele muda. Não tem como ficar do mesmo jeito. Você pode ver na Bíblia aqui, ó, onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Nada ficava do mesmo jeito. Até na própria Cafarnaum, que era a casa dele ali, que ele mesmo falava assim, né, que profeta de casa não tem honra. Teve poucos milagres, mas teve milagre lá também. E o mais difícil, irmãos, é as pessoas, às vezes os parentes, que viu toda a transformação que Deus fez na nossa vida, eles aceitar. Eles continuam julgando ainda. Falando, também, se não tivesse convertido já tinha morrido. Se não tivesse convertido já tinha dado uma overdose. Foi a melhor coisa mesmo ele ter ido para a igreja. Eles nunca enaltecem, né, engrandecem o nome do Senhor. Sempre coloca a pessoa ali como que, se ele não tivesse corrido para a igreja, tinha acontecido mal. Então, por isso, irmão, que profeta de casa, às vezes, não tem honra. Porque as pessoas mais próximas, de vez de dar valor, né, do que Deus fez na vida da pessoa, é a primeira a julgar, a ficar julgando. Então, as maiores dificuldades que essas pessoas têm, irmãos, que se convertem ao Senhor Jesus, é as pessoas que não é convertida dentro de casa. De ganhar essas pessoas. A Bíblia fala, irmãos, que os fariseus, eles faziam muitas orações cumpridas. Eles faziam tudo aquilo ali e era para se aparecer. Eles conheciam da palavra de Deus, ele conhecia tudo, mas tudo que ele fazia era para se aparecer, né? Eles eram o mestre da palavra. Então, a todo tempo ele queria pegar Jesus num erro. Mas o Senhor está curando no sábado pode curar, sabe? E tem pessoas, irmãos, que ficam limitando o poder de Deus até hoje. Quantos fariseus tem dentro da casa de Deus? Ele conhece a palavra, sabe quem é Jesus, e mesmo assim ele fica limitando. Limita até mesmo, irmãos, o trabalho dentro da igreja. Só sabe reclamar. Quantas pessoas dentro dos ministérios, irmãos, às vezes não ajuda nada, sabe? Mas fica reclamando. Mas vai fazer isso, não sei o quê. Aí às vezes até coloca desânimo. Não vai dar certo não. Não, irmãos, a gente tem que alegrar, a gente tem que fazer as coisas de Deus com amor. Não, vai dar certo, né? Vamos partir para cima, vamos fazer acontecer. E tem que ser assim, irmãos. Muitas das vezes essa pessoa aí lá na firma, ela produz, faz um monte de coisa, mas quando chega na casa de Deus, assim não dá, assim não sei o quê. Não, irmãos, a gente temos que produzir também. A gente temos que ter, irmão, na nossa veia, a vontade, né, correr Jesus na nossa veia, de querer ganhar almas lá fora, de fazer culto, de fazer evangelização. A gente tem que fazer acontecer as coisas, sabe? Pedir estratégia para Deus, para que a gente venha alcançar essas pessoas que estão mortas lá fora, sabe? É um vivo morto que está andando lá fora. Quantas pessoas, irmãos, hoje vivem uma vida que eu e você vivia? Quantas pessoas vivem uma vida, Senhor, que eu e você vivia? Uma vida sofrida, uma vida de choro, uma vida de tristeza, sabe? E essa pessoa precisa enxergar, precisa entender Jesus na vida dela. Irmãos, para nós mesmos, humanamente, era impossível a gente estar na casa de Deus, e nós estamos. Então não é impossível Deus fazer a obra na vida dessas pessoas lá fora também não. Eu nunca imaginei, irmãos, que ia chegar na idade que eu cheguei, sabe? Isso daí é um privilégio muito grande.
Eu com certeza, irmãos, eu já era para estar morto fazia tempo já. Só que Deus, ele teve misericórdia da minha vida. A graça dele me alcançou, sabe? É como se ele tivesse tocado na minha vida, como ele tocou nesse caixão dessa pessoa aí e fez ela ressurgir novamente. Fala, não vou trazer vida para essa pessoa. E mesmo, irmãos, eu sendo afastado, um conhecedor da palavra de Deus, eu fiquei 10 anos afastado e mesmo assim o Senhor foi lá no mundo e conseguiu me trazer de volta para a casa dele. Então nada é impossível para Deus, irmãos. Mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, né? E nós afastamos da casa do Senhor, Deus ainda é misericordioso. Enquanto há fôlego, irmãos, há esperança. Enquanto há vida, há esperança, sabe? E a nossa esperança vem em Deus, vem no Senhor. Aqui no 16 diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Irmãos, o meu testemunho, o seu testemunho, ele vai alcançar multidões de pessoas. O meu testemunho, o seu testemunho vai fazer realizar sonhos novamente na vida de pessoas, sabe? Quando Jesus fez todos esses milagres, as pessoas entenderam que grande Jesus era aquele profeta que estava fazendo aquelas maravilhas ali. Então, irmãos, essas pessoas que via outro momento, outro tempo, a vida que nós levávamos, você pode ter certeza que quando você passa na rua, essas pessoas veem que Deus mudou a tua vida, sabe? Fala, não, Deus mudou a vida dessa pessoa. Eu conheci essa pessoa lá e Deus transformou a vida dela, sabe? Essas pessoas viram ali esse defunto e ali eles passou, né, a conhecer Jesus, passou a conhecer a obra do Senhor. E todos eles compreenderam ali que Jesus, ele ressuscitava morto. Então as pessoas, irmãos, vai passar a ver que esse Jesus que nós servimos, ele traz vida, ele traz alegria, ele faz construir uma família, ele muda o nosso caráter, sabe? As pessoas vão ver, nossa, aquela pessoa não bebe mais, ele tem uma vida diferente. Hoje eu fui no mercado comprar uns negócios, na hora que eu saí da firma, passei a fisioterapia por causa do meu pé, e aí passei no mercado. E aí eu encontrei um rapaz que não via ele fazia tempo. E aí ele pegou, pô, doutor, tempão que eu não vejo você, anos que eu não vejo você, cara. Não, você não mudou nada, pô, você tá bonitão, não sei o que e tal. Ele falando, né? Mas, irmãos, quando a gente para de fazer, tira o pecado na nossa vida, Jesus coloca um brilho diferente, sabe? Isso que ele veio não foi minha cara bonita, não. Foi o brilho do Senhor Jesus no meu rosto. Foi o brilho do Senhor Jesus na minha vida, sabe? As pessoas, irmãos, ele começa a ver a diferença da vida que você vivia, da vida que você começa a levar, sabe? Só a maneira de você se postar perante essa pessoa, de se comportar perante essa pessoa, só a maneira de você falar, essa pessoa já vai ver que tem algo diferente na tua vida. As pessoas vão ver, poxa, não é o mesmo cara não, não é a mesma mulher não. Jesus transformou a vida dessa pessoa, irmãos. Então quando Jesus traz vida, né, algo muda, sabe? Isso impactou tantas pessoas aqui, que as pessoas conseguiram enxergar, conseguiram entender que Jesus era um grande profeta. No 17 diz assim: essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa notícia, isso que Jesus fez na minha vida e na tua vida, essa notícia ela tem que espalhar. Eu e você temos que falar do amor de Deus. Eu e você temos que falar da transformação que Deus fez na minha vida e na tua vida, para as pessoas começar a entender que esse Jesus ainda ele cura, que esse Jesus ainda ele liberta, sabe? Cada campanha, irmãos, que foi feita aqui, você pode ter certeza que todos os pregadores que eu trouxe aqui, a maioria era traficante, a maioria era presidiário, sabe? E vocês conseguiram ver da boca deles, o testemunho deles, de que Deus faz na vida deles, sabe? Pessoas que eram presidiários, hoje ele vai no presídio hoje pregar a palavra de Deus. Então Deus, irmãos, ele faz isso, ele nos cura, para a gente curar outras pessoas que estão feridas. Deus, ele nos ressuscita o nosso sonho, ressuscita o nosso projeto, para que a gente também venhamos ressuscitar, nos usar a ressuscitar o sonho de outras pessoas que já não sonham mais. Então que nós possamos, irmãos, levar esse Jesus na vida dessas pessoas, e que essas pessoas possam ter vida de novo, que essas pessoas possam voltar a sonhar, que essas pessoas possam voltar a ter uma intimidade, um contato com o Senhor Jesus, sabe?